A DreamWorks tem a lista mais diversificada de heróis entre os estúdios de animação. Vamos analisar esses personagens e determinar quais são os mais heróicos de todos. Apenas sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Começaremos com os heróis que, embora sejam bons, têm motivos mais egoístas ou feitos menos heróicos do que o restante da lista. Estes são os heróis que servem a si próprios. Primeiro na lista está o suposto matador de tubarões, Oscar de Shark Tale, geralmente considerado um dos filmes mais fracos da DreamWorks. O filme conta a história de um chefe da máfia buscando vingança contra o homem que matou seus filhos, determinado a fazer justiça de qualquer maneira. A reviravolta, porém, é que o tal chefe da máfia é o vilão do filme. O matador de tubarões, Oscar, é o herói do filme, mas ele realmente é... Oscar não é necessariamente mau, mas é mais egoísta e impulsivo que o típico herói. Considere seu relacionamento com Andy, sua melhor amiga que se tornou namorada. Ela deu a ele uma pérola da avó para pagar suas dívidas com o Sr. Sykes. Oscar aprecia a pérola antes de apostá-la numa tentativa de enriquecer. 5.000 no dia de sorte para ganhar. Oscar ganha a medalha do pecador da ganância por seu desespero para ficar rico, famoso e, aos seus próprios olhos, respeitável. Ele mentiu sobre ser um matador de tubarões para surfar na onda de glória, mesmo que isso tenha colocado todo o Recife em perigo. Eventualmente, se confessou e consertou o relacionamento entre os peixes e os tubarões. Durante Oscar é outro homem familiarizado com o mar, Sinbad. Sendo um pirata, não é surpreendente que Sinbad não atinja um padrão de ouro de moralidade. É uma pena. Nunca chegará lá. Ele arriscou a si mesmo e aos outros diversas vezes, sendo a pior delas sua tentativa de roubar o livro da paz, mesmo sabendo que o emprego de seu amigo de infância dependia disso. Felizmente, Sinbad provou ter um bom coração no final. Ele estava mais do que disposto a se colocar em perigo para proteger sua tripulação, e no final do filme, ele cumpriu sua palavra ao aceitar seu destino nas mãos do executor, salvando a vida de Proteus e, finalmente, a sua própria. Embora ele não seja menos pirata no final do filme, Sinbad provou que tem um bom padrão de moralidade para guiá-lo, então realmente ele é menos Sinbad e mais Sim Ok. Falando em Ok, a seguir temos o protagonista da DreamWorks, O. Conhecido por nomes como O, Ugg e o alienígena Sheldon Cooper, O é um protagonista simples. Ele foi o principal responsável por restaurar o estilo de vida de sua raça ao devolver o cajado do Gorg, que na verdade era um recipiente para os bebês Gorg. É a geração inteira. Ao fazer isso, O alcançou a paz intergaláctica, o que seria um grande impulso para sua classificação, mas há o detalhe de que o também causou grande parte do caos inicial. Ele ajudou Chip a encontrar sua mãe, mas antes planejou sequestrá-la para fugir do Gorg, o que poderia ter condenado a mãe, e resultou em uma acusação de sequestro de criança para O. Oh não. Ele tem muitas boas ações e acertou as coisas no final, mas por ser um dos heróis mais egoístas da nossa lista, ainda é classificado bem baixo. Em seguida, temos o adorável bandido RJ de Over the Hedge. Vamos logo oferecer ao RJ alguns pontos de simpatia. Ao longo do filme, tudo o que ele faz é tentar se salvar de ser devorado por Vincent após um roubo mal sucedido. Porém, como Oscar, isso não teria acontecido se ele tivesse roubado apenas o necessário. Pegue o que você precisa. Isso o leva a fazer amizade com Verne e os outros animais da floresta para ajudá-los a reunir mais e melhor comida. Seu apego a eles acaba colocando-o em um caminho melhor, especialmente quando ele arrisca seu pescoço para salvá-los do exterminador de pragas. Ele se enquadra na categoria de heróis que causaram seus próprios problemas, mas se empenharam para resolvê-los, saindo do lado mais favorável do espectro moral. As criaturas mais fofas e aconchegantes são os pinguins. Pode ser controverso classificá-los juntos, principalmente porque Private é um anjo de coração puro que precisa ser protegido, mas dada a devoção deles um pelo outro, essa é a única maneira que eles gostariam de ser colocados. Tomarei essa ação. Eles ajudaram seus amigos e protegeram o mundo dos vilões, especialmente em seu filme, onde impediram David de usar a poção Medusa para mutar animais fofos. Estariam em posição mais alta se não fossem tão imprudentes. Eles não têm más intenções, mas seus esquemas e invenções causam muita confusão. Não me surpreenderia se a contagem de mortes deles estivesse na casa dos 2 dígitos. Os das Formigas é o próximo. O primeiro e mais feio filme da DreamWorks, Formigas, conta a história de uma formiga operária que se sente insignificante ao lado de sua enorme colônia. Você não recebe nenhuma atenção. Isso ocorre até ele, acidentalmente, se tornar conhecido como herói de guerra após trocar de lugar com seu amigo Weaver, colocando-o no caminho de um verdadeiro herói. Ele é egoísta na maior parte do filme, até sua troca inicial de lugares é feita para se aproximar de sua paixão, mas é difícil culpá-lo quando passou a vida inteira sendo colocado em segundo plano pela colônia. Ele sai dessa experiência como uma formiga melhor, ajudando a impedir que a colônia se afogue, o que lhe garante um alinhamento heróico. Conheça Turbo, o caracol veloz. Ele não é um caracol comum, pois é muito rápido. Essa é basicamente a sinopse do personagem. Ele gosta de ser rápido, ele quer ser rápido e continua sendo um cara bastante legal no geral. O que faz sentido, porque, você sabe, ele é um caracol.
Não sei o quanto de mal ele poderia fazer, mas a maioria dos caracóis não contribui para a falência de restaurantes de tacos, então devemos reconhecer que ele superou as expectativas. Em seguida, apresentamos os Croods. Eles são outro grupo de heróis simples, desejando alcançar uma terra misteriosa chamada Amanhã. Eles partem em uma jornada cheia de provações e perigos. Eles estão sempre dispostos a se ajudar e permanecer juntos, não importa o que aconteça, mesmo que não estejam tentando salvar o mundo, o que os separa da maioria da lista. Eles trabalham juntos para se apoiar nos bons e maus momentos, garantindo um lugar respeitável em nossa lista. Próximo ao fim dessa categoria está Ruby Gilman, uma lula adolescente. Sua motivação inicial pode ser a mais mesquinha de todas. Ruby não quer ficar rica ou famosa ou qualquer coisa. Ela literalmente só quer se encaixar em sua escola e ir ao baile com este homem dos sonhos. E me ajude a me encaixar deixando-me ir ao baile. Apesar das motivações egoístas, elas não são maléficas. O pior que podemos dizer é que ela se colocou em perigo ao ser exposta como um Kraken, o que não foi intencional de sua parte. Ela acabou curando indiretamente o trauma geracional entre sua mãe e a avó, impedindo Chelsea de matar os Krakens e dominar o oceano. Fechando a categoria mais baixa, temos Tim e Ted e a saga do bebê chefe. Um é um garoto de 7 anos e o outro é um bebê com a mente de um adulto que trabalha na administração. Esses dois representam dois dos tipos de pessoas mais implacáveis e exigentes, gerentes e crianças. Apesar disso, eles não fazem nada de terrível, exceto por suas constantes brigas. É comum em crianças interpretar a mágoa de Tim contra Ted como uma visão exagerada de uma criança sobre a chegada de um novo bebê na família. Ele está tomando conta de toda a casa! De fato, é mais divertido levar o filme ao pé da letra, onde um bebê adulto e uma criança de 7 anos aprendem a se amar, salvam a vida dos pais e se tornam melhores amigos durante a aventura. Falando de pessoas que viram amigas, vamos falar sobre alguns ex-vilões que mudaram de lado. Estes são os heróis reformados. Megamind de alguma forma conseguiu ser tanto um super vilão quanto um super herói, e muito mais. É fácil simpatizar com o personagem, já que ele foi treinado desde jovem para ser um vilão, sem ter muita escolha na questão. Somente quando sua amizade com Roxanne se transformou em romance, Megamind mudou seus caminhos para melhor. Talvez ele não seja tão ruim assim. Embora isso inicialmente tenha levado ele a abandonar Minion, o único cara que sempre esteve lá para ele na alegria e na tristeza, ele se redimiu no final e ajudou a salvar Metro City de Titan. Megamind estava disposto a mudar e arriscar sua vida pelos outros, além de desenvolver uma amizade com seu ex-arqui-inimigo, Metro Man. Jen é o sucessor do Guerreiro Dragão no filme Kung Fu Panda 4. Assim como Po, Zen foi órfão quando bebê e adotado por pais de uma espécie diferente. Infelizmente, o camaleão está longe de ser a lenda amante de macarrão que o Sr. Ping é, e ela colocou Jen em um caminho de vilania. Apesar de Zen ter sido coagida a usar e trair Po, ela acabou salvando sua vida e ajudando a derrotar o camaleão, o que certamente não foi nada fácil. A única razão pela qual ela não está mais acima é porque precisa crescer muito antes de ser uma sucessora digna de Po, uma jornada de redenção que estou pronto para acompanhar. Sabe de uma coisa? Foi o mais fraco, mas gostei do quarto filme. Venha pra cima de mim. Melhor ainda, me acerte de novo, baby. Em seguida, temos os vilões. Essa família ficará junta no ranking, e tenho certeza de que eles preferem assim. O quê? Eu queria uma perseguição de carro mais longa. Eles passaram a vida cometendo crimes, mas isso levanta a questão. Cometer um crime realmente te faz uma pessoa má? Pode ser, mas há mais nessa discussão. O fato é que o Sr. Lobo e sua equipe nunca tiveram realmente a chance de desfrutar fazendo boas ações. Quando o Sr. Lobo descobriu o prazer de fazer o bem, ficou viciado e quis mais, tramando para levar toda a sua equipe à redenção. Até mesmo Cobra, o mais malvado do grupo, tinha um bom plano para compensar seus erros. Se passar por um traidor que trabalhava com Marmelada, baixar sua guarda e eventualmente prejudicá-lo completamente. Eles estão no caminho da redenção, porém Diane Foxington teve mais tempo para compensar seu passado. Diane, conhecida como a Pata Carmesim, era uma notória ladra até perceber que não queria mais ser essa pessoa. Mudando por ninguém além de si mesma, ela reparou seus crimes trabalhando para se tornar governadora, ajudando finalmente a reformar criminosos como Wolf e sua gangue, e ajudando a parar verdadeiros psicopatas como o Professor Marmelada. Eu sou apenas. Eu do lado direito. Isso mostra que sempre é possível escolher um caminho melhor. Um exemplo é Túlio, do filme O Caminho para Eldorado. Enganar as pessoas é a segunda natureza de Túlio, um golpista nato. A aventura de Eldorado não é exceção a isso, já que ele e Miguel planejam se passar por deuses para que as pessoas os adorem. Deus da sorte? A dupla redime-se ao salvar as pessoas da cidade e aprende uma lição sobre a importância da honestidade. Lembrem-se, crianças, se não forem honestos, podem ter que impedir uma sociedade primitiva de fazer sacrifícios humanos. Parece muito trabalho. Quando eu vi o rosto dele, me tornei um crente de que Shrek é um pedaço de mau caminho, quer dizer, um verdadeiro herói. Agora pode-se argumentar que Shrek deveria permanecer na categoria anterior. O ogro é muito egoísta, um traço que persiste além do primeiro filme, desde seu temperamento explosivo até a criação de uma realidade alternativa para ter um tempo só para si.
Shrek age de forma egoísta várias vezes, mas sempre aprende com isso. Um exemplo é sua amizade com o burro. No começo, ele o trata como idiota e o subestima, mas depois se desculpa e demonstra apreço por ele. Isso se repete no segundo filme, e é apenas um dos muitos sinais de que Shrek está se tornando um cara mais compassivo e cuidadoso. Entendi. Nós dois temos camadas. Apesar dos danos causados, Shrek sempre se esforça para consertar seus erros. Em Shrek 2, ele dá a Fiona a escolha de permanecerem humanos ou ogros, e em Shrek Para Sempre, expressou que o melhor do acordo com Rumpel era poder se apaixonar por Fiona novamente. Shrek comete erros, mas sempre prova que está disposto a desistir de tudo por seus entes queridos, o que o torna um verdadeiro herói. Pode parecer estranho colocar Miguel acima de Túlio e um ogro entre esses amigos de longa data, mas Miguel está em posição superior por um único motivo: compaixão. Inicialmente, Túlio concorda, relutante, em deixar o povo de Eldorado continuar com seus costumes, incluindo sacrifícios humanos. Já Miguel confronta Tseku-Khan, tentando acabar definitivamente com a prática de sacrifícios humanos. Os guardas estão falando por si mesmos agora. Ele ainda é tão trapaceiro quanto Túlio, mas Miguel tem mais compaixão, o que lhe dá uma posição um pouco melhor que a do amigo. A próxima dupla será Rita e Rory de Por Água Abaixo, com uma entrada compartilhada. Uma é uma ratazana de esgoto determinada a roubar para sustentar sua família, enquanto o outro é um animal de estimação rico tentando voltar para casa. Os dois têm dificuldade de se entender no início, brigando bastante e parecendo odiar um ao outro em certos momentos. A rainha usa joias falsas? No final, eles se ajudam a se tornar pessoas melhores. Vendo o plano do sapo para os ratos do esgoto, se uniram para impedi-lo, arriscando suas vidas no processo, transformando-se de ladrões em heróis. Para encerrar essa categoria, tenho apenas uma última pergunta. Quem é o seu herói destemido favorito? Se você respondeu Gato de Botas, parabéns! Este felino era um ladrão causador de problemas no orfanato de sua mãe adotiva, após se envolver em um roubo a banco com seu amigo de infância, Humpty Dumpty. Você me enganou, eu tive que fazer isso. Gato de Botas fugiu para se aprimorar, mas acabou vivendo uma vida de crime para pagar suas dívidas com a cidade. É uma história triste, mas que levou o Gato de Botas a se tornar um herói sempre disposto a ajudar quando preciso. Considerando isso, o pior que podemos dizer sobre ele é que aparentemente continua trabalhando como caçador de recompensas muito depois de suas dívidas serem perdoadas, sugerindo que talvez goste de brincar com sua presa. Agora, vamos falar sobre os personagens livres de arcos de vilão. Estes são os personagens sempre bons. O primeiro é o instrutor de Po, Mestre Shifu. Shifu foi um daqueles personagens que achamos que deveria estar mais alto e mais baixo ao mesmo tempo. No lado negativo, ele é um instrutor extremamente impiedoso e insensível aos alunos e suas necessidades. Ele também é parcialmente responsável por Tai Lung se tornar quem era, tendo-o criado como filho adotivo para ser o Guerreiro Dragão. Ao saber que não receberia a honra, Tai Lung ficou furioso e forçou o mestre Oogway a bani-lo. Mas essa não é o fim da história. Shifu encontra redenção e pede desculpas a Tai Lung por como o tratou. Orgulhosa de você! Disposto até a morrer se necessário para fazê-lo se sentir melhor, seu medo de se apegar aos alunos é a principal razão para sua frieza percebida em relação a eles, o que é compreensível no contexto. Você está melhorando, Shifu. George e Harold de Capitão Cueca, o primeiro filme, são os próximos. Eles podem parecer crianças travessas comuns, mas na verdade são crianças travessas que ajudam as crianças deprimidas. George e Harold assumem o papel de palhaços da turma para alegrar a escola, dirigida pelo chato Sr. Krupp, mostrando que eles se divertem em tornar suas vidas mais brilhantes. Seja nos quadrinhos do Capitão Cueca ou nas brincadeiras pelo campus, a bondade deles se estende até mesmo ao Krupp às vezes. No final do filme, eles sentem pena da sua solidão e o arranjam um encontro com uma merendeira muito doce, prometendo nunca mais repetir isso. Lições de vida valiosas ali, em algum lugar. Claro, eles mantêm aquela senhora em espera durante todo o filme, criando assim um novo super vilão. Honestamente, nem posso culpá-la. Com um poderoso tralá, LA, o Capitão Cueca despenca sem rumo para o próximo lugar. Assim como os pinguins, ele praticamente incorpora tipo umas fopoas um herói herói caótico e bom. É difícil não estranhar um homem de meia idade, quase nu, que passa tempo com crianças em uma casa na árvore. Mas o Capitão Cueca tem como único objetivo a justiça. Apesar de equivocado, ele não perde uma chance de salvar o dia, desde que não haja água por perto. Já ouvi falar de ficar irritado de fome, mas o caso do Leão Alex é ridículo. Esse personagem enfrentou grandes desafios, principalmente no primeiro filme. Ele tem dificuldade em se adaptar à vida na ilha, distante de seus fãs adoradores, que lhe concedem a medalha do pecador orgulhoso por procuração. Ele pode ser legal, mas esse gigante de Nova York tem um ego inflado. Além de ser mandado para longe de casa, ele teve que lutar contra seus instintos animais para não comer seu melhor amigo. Açúcar mel chá gelado. Isso pode parecer muito ruim, mas quando você pensa sobre isso, Alex estava literalmente pronto para sucumbir à fome se isso significasse não comer seus amigos. Felizmente, nenhum dos cenários se concretizou graças ao Skipper, que o apresentou ao mundo dos frutos do mar. Então, é uma coisa boa que ele não seja amigo de nenhum peixe, certo?
Você curte jazz, gosta de abelhas e do filme de abelhas, só que ironicamente? Então Barry Benson é a parte deste vídeo pra você. Em poucos dias, Barry não só seduziu uma mulher para longe de seu namorado, como também venceu um processo contra a humanidade para impedir o uso do mel das abelhas. Esse é um enredo muito ambicioso para proteger os recursos da população. Aguarde meu sinal. Ele ganha mais pontos por ao perceber que sua vitória no processo resultou na perda de empregos das abelhas e morte de Flores ter se empenhado em desfazer seu erro. Depois há uma entrada de guarda-chuva para os amigos de conto de fadas do Shrek, como Dindy, Pinóquio e os 3 ratos cegos. Apesar de não serem personagens principais, esses caras demonstraram grande gratidão ao Shrek por salvar as criaturas de contos de fadas do reinado de Farquaad. Em Shrek 2, eles se destacam ao salvar Shrek, Burro e Gato de Botas de serem mantidos cativos em uma masmorra, o que seria um destino brutal, especialmente para ser salvo por um biscoito, um fantoche e 3 ratos cegos. Isso demonstra uma lealdade séria. Para reforçar, lembre-se que o Gant fez o Homem Muffin criar um clone Kaiju de si mesmo para invadir o castelo junto dele. Descanse em paz, Mongo. Ele é preto com listas brancas ou branco com listas pretas? Não se sabe, mas a Zebra Marte tem várias listas todas amigáveis. No primeiro filme, seu objetivo principal é fugir de sua pequena área no zoológico, o que é compreensível. Ele vai tão longe a ponto de escapar para Connecticut, fazendo com que seus amigos vão atrás dele. Você ultrapassou o prédio Private, indo além do destino. Isso, por sua vez, leva a eles serem tranquilizados e enviados para uma terra mística distante cheia de lêmures dançantes, chamada Madagascar. Apesar da empolgação com sua liberdade, Marty não abandona seus amigos. Ele faz o seu melhor para garantir que todos estejam se divertindo, e está sempre disposto a liderar a carga para ajudar seus amigos. Se você gosta deles grandes e robustos, então Glória é o hipopótamo para você. Mas se seu nome não é Motomoto, provavelmente há mais coisas em sua mente, e felizmente Glória pode entregar em grande quantidade. Ela tem um grande coração e cuida de seus amigos, garantindo que todos sejam tratados com justiça e gentileza. Você sugeriu essa ideia para ele primeiro. Deixe o Melman fora disso, por favor. Obrigada. Você, Glória, demonstra empatia não apenas em seu círculo íntimo, mas também com outros, como quando conforta Morty enquanto ele chora. Sinto falta de quando Morty não era canonicamente a personificação da morte e um senhor demônio. Mesmo assim, tenho certeza de que Glória ainda faria o possível para acalmar este pequeno gremlin. O herói americano Rocky Rhodes voa para o nosso próximo local. Rocky surgiu no momento em que as galinhas da fazenda da Sra. Tweedy mais necessitavam de um herói. Sr. Rhodes, é você? Após ser chantageado para ajudar na fuga, revela-se que o incrível galo voador na verdade não voa, o que deveria ter sido dito antes. Apesar do engano, Rocky logo retorna aos novos amigos. Ao ver um outdoor dos produtos da Sra. Tweedy, ele retorna para resgatá-los, chegando a tempo de ajudá-los a decolar. Americanos deveriam se orgulhar de ter esse cara representando seu país, mesmo que suas calças sejam um pouco apertadas. Nessa categoria intermediária estão Sr. Peabody e Sherman, a dupla pai e filho. Viagem no tempo é perigosa, especialmente quando realizada por um cachorro e uma criança. Apesar disso, o Sr. Peabody ainda é um ótimo pai para Sherman. Ele o acolheu quando foi abandonado ainda bebê e sempre buscou amar e apoiar seu filho da melhor forma. Isso incluiu dar a ele um método inusitado, mas divertido de brincar, uma máquina do tempo. Em troca, Sherman ama e respeita seu velho, e os dois embarcam em várias jornadas heróicas que desafiam a estrutura do espaço-tempo. Mas como você pode imaginar, dar a uma criança acesso a uma máquina do tempo traz sérios problemas. Isso resulta em um Sr. Peabody superprotetor, causando conflitos entre os dois às vezes. Sherman discorda de Peabody em certas ocasiões. Apesar dos conflitos, esses dois claramente se amam, o que os coloca em uma posição elevada em nossa lista. Chegamos aos heróis de grande escala, aqueles que se dedicam a causas maiores que eles mesmos. São os heróis quase puros. O primeiro nessa categoria é o último membro da equipe principal de Madagascar, Melman. Melman, com sua altura considerável, hipocrisia e paixão por hipopótamos, é geralmente retratado como alívio cômico e um cara legal que conquista a garota. Porém, eu argumentaria que ele é o mais nobre do grupo, e se você viu o segundo filme, provavelmente se lembra o porquê. Em Fuga para a África, Melman se oferece como sacrifício aos deuses para que a aldeia obtenha água, mesmo sem ter certeza se funcionará. Ele está disposto a se sacrificar para salvar pessoas que mal conhece. É um daqueles poucos personagens de sitcom que é realmente um cara legal no final do dia, sem mencionar sua breve, mas significativa carreira como curandeiro. Dinâmica de monstros versus alienígenas é a próxima pessoa alta da lista. É uma coisa usar superpoderes para o bem da sociedade, mas quando esse superpoder inicialmente arruinou sua vida, é ainda mais impressionante reenquadrá-lo dessa maneira. É por isso que Janomica se destaca como uma personagem moralmente impressionante. Transformada em uma gigante no dia do seu casamento e abandonada, Janomica inicialmente queria voltar ao normal, mas eventualmente usou seus poderes para ajudar a salvar o mundo de Galaxar.
Sim, ela é sarcástica e cínica durante a maior parte do filme, apesar de ter um coração fundamentalmente bondoso, mas vamos lá. Essa mulher teve seu mundo virado de cabeça pra baixo repentinamente. Ela tem o direito de ser um pouco mesquinha de vez em quando. Em uma nota similar, o próximo é Branch, deuteragonista dos filmes Trolls. Branch é o oposto de Pop, sendo um dos Trolls mais pessimistas, mas seu pessimismo é justificado. A festa terminou! Fomos atacados por um Bergen! Depois de ver sua avó ser devorada como resultado indireto de seu canto, Branch se tornou um cínico paranoico focado em se proteger. E tudo isso, note bem, é além do já intenso trauma de ser abandonado pelos seus irmãos quando era jovem. Se algum troll precisava de um abraço, era esse cara. Porém, o romance de Branch com Pop o trouxe de volta à felicidade, a ponto de ele mesmo animar os outros e ser o único capaz de dar esperança a Pop quando Crick os trai e tudo parece perdido. Branch pode ser rabugento, mas é um cara bom, que realmente se aprimorou desde o primeiro filme. Sem mencionar que mesmo naquela época, sua paranoia não era totalmente irracional, afinal, essas pessoas comem trolls. E Ed Abominável é o próximo. Amantes de animais parecem ser uma tendência nos filmes da DreamWorks, e Yi segue esse padrão. Após a morte do pai, ela se distanciou e se fechou para os entes queridos. Apenas quando ela e seus amigos descobrem um Yeti chamado Everest é que ela consegue se abrir lentamente e se reconciliar com eles, o que lhe dá pontos como amiga dos animais e dos amigos. Sobre o tema de pais mortos, bem, deve haver uma maneira mais agradável de dizer isso, certo? De qualquer forma, Stoico, o imenso é o próximo. Se você viu apenas o primeiro como treinar o seu dragão, pode estranhar a altura de Stoico, o que é compreensível. Ele luta para se conectar com seu filho desajustado até iniciar o treinamento para se tornar um matador de dragões e tentar fazer amizade com eles. A deserção de Soluço por Stoico foi dura, mas deve-se lembrar que ele acreditava que a mãe de Soluço morreu nas mãos de um dragão impiedoso. Quando Soluço suaviza sua visão sobre os dragões, vemos mais do lado bom de Stoico. Ele até se desculpa com Soluço por tê-lo deserdado antes. Eu sinto muito. Por tudo. Além disso, Stoico também é extremamente perdoador. Quando ele descobre que Valka ainda está viva e protege dragões como seu filho, ele não a deixa se desculpar muito, apenas dizendo que ela é tão linda quanto no dia em que a perdeu. Stoico é uma figura paterna viril e heróica. Ele é um marido e pai amoroso que se sacrificou para proteger Soluço de um raio de plasma disparado por um banguela hipnotizado. Agora para o ajudante animal mais amado dos filmes Shrek, o burro. Todos adoram o burro, não é mesmo? Ok, vamos reformular. Quem não ama o burro? Levante a mão. Se levantou, use-a para fechar o vídeo. Brincadeiras à parte, burro é uma lenda absoluta. Claro, ele fala um pouco demais. Ok, muito demais. E ele pode ser um pouco irritante mesmo que não seja intencional. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Falta eu. Capacidade. Ele luta para compreender o conceito de espaço pessoal, o que frequentemente cansa as pessoas ao seu redor, sendo irônico, pois o burro transborda amor por todos. Consolando um dragão que tentou molestá-lo, aceitando o pedido de desculpas de Shrek e ajudando-o a voltar para Fiona antes do casamento com Farquaad, Burro é o amigo mais leal que um ogro poderia ter, sendo também um bom pai, mesmo que eu não saiba como ele o é. Como que isso funcionou? Antes de continuar com essa questão, vamos passar para Wallace. O britânico amante de perseguições de Wallace e Gromit tem sua relevância hoje no filme A Maldição do Coelho Were-Rabbit, onde ele é apenas um cara decente em todos os aspectos. Sim, as invenções dele podem ser um pouco perigosas, especialmente a máquina que altera o cérebro das criaturas, que inclusive o transformou no coelho Were-Rabbit do título. Outros 30 minutos de lavagem cerebral devem ser suficientes. Apesar disso, Wallace sempre possui boas intenções, principalmente em seu trabalho como controlador de pragas não letal. Ele não só libera os animais sem feri-los, como também se dedica a alimentá-los e cuidar deles, com a ajuda do Gromit. Acredito que todos concordam que Wallace mereceu todo o queijo que deseja. Ele receberá a medalha de pecador da gula por seu amor ao queijo, mas não posso culpá-lo. Eu amo queijo. O próximo é Van, o deuteragonista de Over the Hedges. Van, uma tartaruga muito cautelosa, guia seu diverso grupo de animais da floresta para coletar comida para o inverno. Van é super protetor, e seu maior defeito é sua relutância em confiar no RJ, o que é pelo menos parcialmente por causa de algum ciúme. Ele recebe uma medalha de pecador invejoso por seu ciúme. Embora seja pelo menos principalmente por causa de um desejo de proteger sua família, ele ainda é mais hesitante do que os outros em confiar no RJ. Minha cauda formiga toda vez que me aproximo dele. Apesar disso, Van é um bom sujeito que só quer prover para seus entes queridos, e isso não é algo que vamos desmerecê-lo por isso. No tópico de personagens que superam o medo, temos Orion e o Escuro, classificados juntos como os protagonistas principais.
Orion é um jovem com medo de muitas coisas, especialmente do escuro. Quando o próprio escuro decide ajudá-lo a superar esse medo, Orion entende melhor seu lugar no universo. Mais tarde, ele conforta sua filha através de suas experiências, ajudando a próxima geração a também superar o medo do escuro. Do seu próprio filme, o inquebrável Spirit é o próximo. Um dos heróis mais descomplicados da lista, Spirit é um simples garanhão. Ele busca liberdade. Pode parecer hostil por recusar ser domesticado, mas ao conhecer sua companheira Rain e fazer amizade com Little Creek, ele se suaviza um pouco. Spirit está pronto para sacrificar a si mesmo e seus princípios pelo bem dos outros, como quando mergulha em um rio bravo para salvar Rain e permite que Little Creek o monte para protegê-lo dos tiros do coronel. Astrid da série Como Treinar o Seu Dragão é mais uma heroína transformada pelo amor. Ela não é a personagem mais simpática no começo e demora para se aproximar de Soluço, mesmo comparada aos outros alunos da academia. Soluço e ela se tornam amigos lentamente após um passeio de dragão improvisado. Eventualmente, eles se tornam amantes românticos e começam uma família juntos no futuro. Astrid impede Soluço de carregar fardos sozinho, oferecendo apoio quando ele está sobrecarregado pelos vilões que enfrenta para proteger os dragões. Embora não seja um interesse romântico, Tigresa desempenha um papel similar de amiga para seu antigo rival Po. Quando Po se torna o guerreiro dragão, Tigresa hesita em aceitá-lo, especialmente pela falta de reconhecimento dele por Mestre Shifu. Ela estava compreensivelmente com ciúmes dele no início. Apesar disso, Tigresa tem um papel fundamental na proteção do Vale da Paz e no suporte a Po em suas missões. Um dos momentos mais emocionantes dela foi no segundo filme, quando se atirou em Po após ele revelar que precisava confrontar Shen, mas em vez de atacar, ela simplesmente o abraça. A partir desse ponto, Tigresa e Po se aproximam mais como amigos. Somado às suas ações heróicas, Tigresa se torna uma das personagens mais heróicas da DreamWorks. A sempre otimista princesa Pop é a próxima. Quando não está dominando os corredores de brinquedos, Pop protege os trolls de perigos, mesmo que às vezes ela mesma cause parte deles. Sim, temos que tirar alguns pontos de Pop por seu papel no primeiro filme, quando ela negligenciou os avisos de Branch e deu uma festa barulhenta que atraiu os Bergens. Isso fez com que muitos trolls fossem sequestrados pelo chefe. Apesar do acidente trágico, ela fez o possível para consertar e manteve a atitude de eu posso fazer durante toda a trilogia. Pop é imprudente, mas também extremamente compassiva e cuidadosa com as pessoas ao seu redor, o que compensa a maioria de seus poucos atributos ruins. A seguir temos Ginger e a Fuga das Galinhas. Ela é a líder não oficial das galinhas da Sra. Tweet em sua missão para fugir da fazenda tirânica. Apesar de estar sobrecarregada com sua tarefa assustadora, Ginger sempre mostra coragem na frente de seus amigos, mesmo que desabe logo depois. A única coisa que podemos tirar pontos dela é por sua chantagem de Rocky Rhodes, que vou deixar passar de qualquer maneira devido ao fato de que ela está literalmente tentando manter a si mesma e todos os seus entes queridos de serem executados. Edwina está de férias. Se houvesse um bom motivo para chantagear alguém, talvez seja isso. Apesar de ser uma galinha, Ginger é uma das personagens mais corajosas da lista, ganhando um lugar respeitável. Finalizando, temos os Guardiões de A Origem dos Guardiões. Francamente, a única coisa que podemos até meio que tirar pontos desses caras é o tratamento inicial que deram ao recém-chegado Jack. Mas seja ele detentor do recorde da lista de travessuras ou não, esses caras são todos heróis que prosperam ajudando crianças em todos os lugares. Quem tem como principal objetivo fazer as crianças felizes, garante um lugar alto no espectro moral. Assim, os Guardiões ganham muitos pontos por isso, e dado o alcance mundial de suas boas ações, seria difícil chamar alguém além deles de os melhores entre os heróis falhos. Sem mais delongas, é hora de olhar para a Elite. Estes são os heróis puros. Primeiro temos o Rei dos Dragões ele mesmo, Banguela. Após ter sua vida poupada por Soluço, Banguela fica incapacitado de voar, tendo que contar com seu novo amigo para tratar suas feridas. Conforme Soluço ganha sua confiança, ele se assemelha menos a um dragão típico e mais a um cachorrão que voa e cospe fogo, ou plasma, seja lá o que for. Banguela se torna o melhor amigo literal de Soluço, disposto a se lançar ao perigo para protegê-lo e a outros dragões, e está disposto a enfrentar inimigos muito maiores e piores pelo bem dos dragões. De um herói parecido com um filhote para um filhote literal, Perrito de Gato de Botas. O último desejo é o próximo, conhecido por muitos nomes, como Cachorro Mau e Bolota de Bunda. Perrito é um cachorro extremamente agitado e leal. Minha casa é onde meus amigos estão. Ele age como burro, para o gato de botas Shrek, sendo um amigo devotado antes que seu novo amigo até se acostume com ele. Isso inclui ajudar o gato durante um ataque de pânico, permitindo que ele o acaricie até se sentir melhor, demonstrando muita empatia e compaixão. Perrito tem um coração puro, mas não está classificado mais alto porque suas ações não são tão grandiosas quanto as dos outros heróis. De um cão para outro, a seguir temos o fiel parceiro de Wallace, Gromit. Ele é o epítome absoluto do melhor amigo do homem. Seja ajudando Wallace a reverter sua mutação de coelho, enfrentando um cão mais forte enquanto pilota um avião para resgatá-lo do alto de um prédio, ou apenas garantindo que ele siga sua dieta, Gromit está sempre cuidando de seu companheiro imprudente, sem nunca reclamar.
Gromit é um cão de ação, suas ações são sempre boas, palavras não são necessárias. Se a sinopse de uma vingança terrível for um indicativo, essa tendência provavelmente persistirá. Por fim, temos a princesa Fiona, a última heroína de Shrek. Fiona é o tipo de parceira que todos desejam encontrar. Apesar de passar anos esperando por um cavaleiro para resgatá-la, ela permanece grata a Shrek mesmo descobrindo que ele é um ogro, ainda que inicialmente decepcionada. Ah, você está esperando pelo príncipe encantado. Apesar de suas diferenças, Fiona e Shrek se tornam amigos durante a jornada para o castelo de Farquaad. Isso é, até uma briga acidental depois que Shrek ouve ela se abrindo sobre seu burro amaldiçoado. Após o casamento, Fiona se torna a voz da razão de Shrek, apontando os sacrifícios que fez por ele em Shrek 2 e relembrando-o da sorte que tem por ter seus entes queridos em Shrek 4 e no especial de Natal. Ela pode ser travessa, claro, mas vamos lá. Ogros serão. Ogros, certo? O importante aqui é que Fiona tem um coração puro e faz de Shrek um ogro melhor apenas por estar lá. Em sexto lugar está Haas, o mais novo herói da DreamWorks do filme Robô Selvagem. Arazun sempre completa sua tarefa, o que é bom, já que esses robôs são feitos para apoiar o bem-estar e a prosperidade dos outros. Embora Ross possa ser um pouco presunçosa no início sobre como ajuda as criaturas da floresta, no final das contas, este é um robô disposto a aprender o necessário para ajudar até a menor criatura que puder. Pode-se argumentar que Ross não merece uma posição tão alta, já que ela meio que é obrigada a ser boa. Afinal, ela foi feita para ser assim. Faço coisas robóticas, mas o que realmente a eleva é a construção de relacionamentos com Bright Bill e Fink. Como filho e amigo, esses dois ensinam Ross a superar sua programação, se tornando um robô independente e encontrando seu lugar entre os animais da floresta. Apesar dos riscos à sua segurança, Ross continua dedicada a proteger os outros, o que lhe garante um lugar de honra em nossa lista e a esperança de uma sequência em breve. Abrindo nosso top 5 está José, um herói da DreamWorks e da Bíblia. Embora menos popular que outro filme bíblico da DreamWorks, José Rei dos Sonhos narra a emocionante história de José, filho favorito de Jacó, vendido como escravo no Egito por seus irmãos invejosos. Apesar dos horrores que José passou, ele se tornou um herói. O que seus irmãos pretendiam para o mal, Deus usou para o bem, enviando José ao Egito a tempo de ajudá-los durante uma terrível seca. Se isso não for heróico o suficiente, ele ainda perdoa os irmãos que o venderam, o que deve ter sido difícil, eu não faria isso. De um herói bíblico para outro, Moisés é o próximo, um mensageiro escolhido pelo próprio Deus. Moisés, irmão adotivo de Ramsés, segundo teve que se esconder após matar acidentalmente um egípcio ao defender um idoso escravo hebreu. Não foi fácil para Moisés enfrentar Ramsés e libertar seu povo, mas Deus o possibilitou ser um dos maiores heróis da DreamWorks. Embora matar seja um defeito para alguém em nosso nível, vale notar que o homem em questão era proprietário de escravos. Acredito que Moisés poderia ter agido pior, considerando que o assassinato aparentava ser acidental. O terceiro lugar em bondade vai para o embaixador dos dragões. Logo de cara, Solus fez o impensável no primeiro filme. Ele se recusou a matar o cobiçado dragão Fúria da Noite, optando por libertá-lo. Isso não foi um ato de covardia. O simples fato de ele ter tentado atacá-lo foi ridiculamente corajoso, ou talvez tolo, mas por pura compaixão, Soluço libertou Banguela e aos poucos os dois construíram uma das amizades mais emocionantes da história da DreamWorks. Desafiando todos que conhece, Soluço defende os dragões e busca melhorar sua reputação, salvando Berk com a ajuda de Banguela e seus amigos cavaleiros. Soluço está disposto a sacrificar sua vida pelo bem de humanos e dragões. Vemos isso quando ele está disposto a cair até a morte no terceiro filme, se isso significa derrubar Grimmel junto com ele, mostrando seu desejo de proteger humanos e dragões mesmo que ele morra no processo. O medalhista de prata também se auto-sacrifica, mas em maior escala e com um estômago maior desde o início. É o pó de Kung Fu Panda. Mas primeiro, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma associação. Apesar de ter ganhado nossa medalha de ouro do bem anteriormente, não se deixe enganar por sua segunda colocação atual. Concedemos ao adorável guerreiro dragão a medalha do pecador da gula, e nossa opinião sobre ele praticamente não mudou. Pois é um dos heróis mais bondosos, perdoados e empáticos da DreamWorks, mesmo diante do Sr. Shen, o cara que literalmente assassinou presumivelmente ambos os seus pais, efetivamente genocidou seu povo e o tornou órfão, Poe ainda o enfrenta com um senso de compaixão, desesperado para encontrar algum senso de boa vontade dentro de seu aparentemente coração negro. A natureza compreensiva de Poe também se estende aos outros filmes. Ele está pronto para abrir mão de todo o Ti no reino espiritual para vencer Kai, mesmo que morra no processo. No quarto filme, perdoa Jen rapidamente por traí-lo, escolhendo-a como a próxima guerreira dragão, contrariando o conselho de Shifu. Poe é uma alma pura que dá aos outros a oportunidade de também serem almas puras. Ser o tipo de cara que vê tanto bem nos outros quanto em um delicioso prato de dumplings lhe dá a honra de ainda ser nossa escolha para o protagonista mais heróico da DreamWorks.
Nossa escolha principal para a medalha de ouro da bondade é Proteus, personagem de Sinbad, a lenda dos 7 mares, mesmo ele não sendo um protagonista principal. Oficialmente ele pode ser um príncipe, mas em todos os outros sentidos Proteus é um rei absoluto. Amigo de infância de Sinbad, ele ficou magoado quando se separaram por 10 anos, até que o destino levou Sinbad a tentar roubar o livro da paz de Siracusa. Desaparece por 10 anos, aparece e me rouba. Mesmo após ser ignorado por uma década e sofrer 2 tentativas de roubo, Proteus ainda apoia Sinbad, recordando que ele o salvou de um monstro marinho no passado. Ele não apenas o recebe no reino de braços abertos, mas quando Sinbad é condenado à execução por um roubo que Eris armou para ele, Proteus se oferece para ocupar seu lugar. Se Sinbad não retornar com o livro ou não voltar, Proteus perderá a cabeça por um velho amigo. Como se isso não bastasse para garantir o primeiro lugar, o que certamente é o caso, Proteus também demonstra grande respeito pelas mulheres. Apesar de amar genuinamente Marina e querer casar-se com ela, ele reconhece que o casamento é mais político, e dá a ela sua bênção para seguir seu coração e viajar o mundo com Sinbad. Proteus é o amigo que todos precisam e ninguém realmente merece. Pode-se argumentar que Paul e Hiccup são heróis maiores, mas Proteus é um giga CYHAD absoluto para alguém que não o merecia, o que lhe rende nossa medalha de ouro de bondade.